no capítulo de número 8, versículo de número 58. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8, versículo de número 58. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. Aleluia. Se podem se conhecer em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim o texto da palavra do Senhor: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os irmãos podem ler comigo esse versículo em nome de Jesus? 1, 2, 3. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nesta noite, nesse capítulo de número 8, nós vemos uma grande revelação de Jesus Cristo para o seu povo. Louvado seja Deus. Nesse capítulo 8, irmãos, nós vamos encontrar 4 eu sou. Jesus dizendo que Ele é. Diante dessa revelação, irmãos, Jesus ele se dizendo que Ele é de eternidade em eternidade, que assim como Ele é um com o Pai, Ele fala com o povo judeu. Nós vemos, irmãos, desde o princípio do capítulo 8, Jesus já sendo posto à prova pelos escribas e fariseus, querendo ser condenado, e Jesus com uma única palavra: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele livrando-se daquela armadilha dos judeus e também livrando aquela vida, porque Jesus ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar o homem. Jesus ele se coloca, ele diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que anda nele não está em trevas. No versículo 21, ele defende a sua missão e autoridade. E diante, irmãos, da argumentação de Jesus, o Jesus que conhece o ser humano, quando eu li esse texto, eu fazia as colocações e as perguntas que Jesus fez para os judeus, eu fazia a mim mesmo. E Jesus ele declara
justificar. Eles falam assim, falam da seguinte forma: nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos, nós sempre fomos livres. Aleluia. Jesus ele fala assim: aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Daí, irmãos, eu começo já entrando assim pela palavra. Quantas das vezes, irmãos, nós tentamos nos justificar? Nós falamos assim: não, nós estamos tranquilos, a minha mãe é crente, meu pai é crente, eu venho na igreja. Aqueles judeus estavam falando isso aí: nós somos descendência de Abraão, nós somos salvos, nós somos livres. E quantas das vezes, irmãos, nós queremos nos justificar pela descendência, como ele estava falando aqui? Não, eu estou tranquilo, eu venho na igreja de vez em quando, meu pai é crente, minha mãe é crente, eles oram por mim, eu estou em paz. Mas Jesus ele fala assim: olha, o escravo, vocês são escravos do pecado. O escravo nem sempre fica na casa, mas o filho fica na casa sempre. Ou seja, irmãos, nos é em vão nós não nos aprofundarmos em conhecer a Cristo, louvado seja Deus, procurarmos sermos libertos do nosso pecado, e aqui a cada dia, louvado seja Deus, tentamos conhecer mais e mais a Cristo, em vez de nós termos uma vida superficial, louvado seja Deus. Aqui Jesus ele diz assim: aquele que é escravo, ele não fica para sempre na casa. Quantas das vezes, irmão, nos nossos cultos, pessoas chegaram e foram embora, pessoas não permaneceram. Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, a pessoa vem, mas ela não é liberta, louvado seja Deus. A pessoa continua nos seus vícios, continua nos seus erros, e não atingiu uma libertação que vem de Jesus. E Jesus ele disse: vocês vão conhecer a verdade vai nos libertar. Mas eles falam: não, nós somos livres, nós nunca fomos escravos. Mas Jesus ele diz: aquele que peca é escravo do pecado. Vocês precisam ser libertos para permanecerem firmes. Daí, irmãos, Jesus ele declara o seguinte, versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava falando o seguinte para eles: vocês precisam que eu vos liberte, louvado seja Deus. Vocês precisam, louvado seja Deus, que eu transforme a vida de vocês. Vocês precisam, louvado seja Deus, que eu entre com a minha providência na vida de vocês, senão vocês vão ser sempre escravos, vocês não vão permanecer, louvado seja Deus. Daí, ele fala assim: eu bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais me matar. Jesus fala assim: vocês são mesmo? Vocês têm certeza que vocês são descendência de Abraão? A obra de Abraão era outra. Aquilo que Abraão fazia era diferente do que vocês estão fazendo. Abraão ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Vocês são desobedientes. Daí, irmãos, o que acontece? Eles falam assim: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam uma obra de Abraão, vocês procurariam, louvado seja Deus, ao obedecer a voz de Deus. E ele continua dizendo assim: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi a voz de Deus, e assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra do vosso pai. Aleluia. Jesus não estava falando aqui de Abraão, Jesus não estava falando de Deus. Jesus, olha, veja bem o que Jesus fala aqui na frente. Ele replicou-nos: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-nos Jesus:
E eles tentando se justificar. Quantas das vezes, irmãos, Jesus confrontando os judeus e eles tentando se esquivar? Quantas das vezes a gente faz isso? A gente tenta se justificar, a gente tenta de alguma forma dar uma volta em Jesus para dizer: não, nós não temos pecado, a nossa obra é diferente. Jesus está falando aqui para ele: vocês não estão praticando a obra de Abraão, vocês não são filhos de Deus, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês não tentariam me matar. A nossa obra, irmãos, ela diz muito a nosso respeito, que tipo de pessoas nós somos. E Jesus, ele chega aqui, olha, ele fala assim: olha, vós sois os filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha, irmãos, que forte. Jesus fala para eles: vocês não são filhos de Abraão, porque a obra de Abraão é diferente da obra que vocês praticam. Vocês não são filhos de Deus, porque vocês estão tentando me matar, então vocês são homicidas. E se vocês estão praticando essa obra, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é mentiroso. O que vocês estão fazendo é mentira. Vocês sabem que o que eu estou falando de vocês é verdade. Vocês tentam se justificar. Daí eles falam assim: mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Sabe por que eles não creem, irmãos? Porque, aleluia, diz assim a palavra do Senhor: se vos digo a verdade, por que razão vocês não creem? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E eles não estavam querendo ouvir a palavra de Deus, eles não estavam querendo conhecer mais de Cristo. Por isso vocês não me dão ouvido, porque vocês não são de Deus. É forte isso, irmãos. Jesus confrontando eles, falando assim: não, vocês não são de Deus, não. Vocês são do diabo. A obra de vocês testifica que vocês são do diabo. Vocês estão sendo mentirosos. Daí eles responderam: porventura, não temos razão em dizer que você é samaritano e que tem demônio? Eles apelaram. Eles apelaram contra Jesus. Chamar de samaritano era uma acusação ofensiva. E ele falou assim: você tem demônio. Quantas das vezes, irmãos, nós vemos os judeus acusando Jesus, que Jesus expulsava espíritos imundos através de Beelzebul, que é um demônio. Jesus, ele não se justifica a respeito de ser samaritano, porque ele veio para todos. Mas ele fala: eu não tenho demônio. E agora o que vocês estão falando a meu respeito, vocês estão me desonrando. E quando vocês me desonram, vocês estão desonrando o meu Pai que me enviou. E o texto diz assim: eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e a julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, também os profetas morreram. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará da morte eternamente? Veja bem, irmãos, quando Jesus falou: se vocês guardarem a minha palavra, vocês não vão morrer eternamente. Eles entenderam, irmãos, que eles não passariam pela morte, mas Jesus estava falando, ou seja, Deus além da vida. Quando Jesus fala eternamente, ele fala da sua prerrogativa divina, ou seja, que Jesus, ele não é como nós que temos princípio, meio e fim. Jesus, ele já era, ou seja, Deus, ele é e será eternamente, porque ele não muda. A palavra de Deus diz assim: és maior que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas que morreram. Quem, pois, te faz ser? Aleluia. Eles voltam a Abraão de novo. Eles criam na sua descendência, que a descendência de Abraão seria suficiente, louvado seja Deus, para os justificar como salvos, louvado seja Deus, como justos. E eles perguntam para Jesus:
no versículo, aqui fala a respeito de dois tipos de morte. Tem uma morte que todos nós vamos passar, um dia chega a nossa vez, mas existem dois tipos de morte. A primeira morte fala a respeito da morte como a separação eterna, louvado seja Deus, a separação da comunhão que nós temos com Deus, é a punição judicial pelos nossos pecados. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, louvado seja Deus. É quando nós morremos nos nossos pecados. Mas existe um segundo tipo de morte, quando nós morremos crendo em Cristo Jesus como nosso Salvador. E a parte B do versículo diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso Jesus, ele disse que não morreria eternamente, porque Jesus, irmãos, ele estava falando eternamente, diz que vai além dessa vida. Jesus usa a sua prerrogativa divina. Jesus, ele se diz como Deus. Os judeus, eles estavam baseando na sua crença, na sua crença em Abraão e nos profetas. Eles diziam: olha, eles morreram. Como você pode dizer que quem guarda a sua palavra não morre? Eles criam que Jesus estava afirmando que eles não morreriam fisicamente. Fisicamente todos nós um dia vamos morrer. A diferença entre nós e aqueles que estão sem Cristo, aleluia, é o tipo de morte que nós vamos ter. Se é morte eterna, louvado seja Deus, ou se nós teremos uma vida eterna em Cristo Jesus. No versículo, irmão, 53, eles falam assim: és maior do que Abraão, nosso pai? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu porém não conheço. Jesus estava falando assim: vocês dizem que o Pai é o meu Pai, é o Deus de vocês, mas vocês não têm conhecimento de Deus. Vocês não têm conhecimento nenhum de Deus. Eu conheço o meu Pai, foi Ele que me enviou. E se eu falar que eu não o conheço, eu sou mentiroso igual vocês. Olha Jesus, ele dizendo que se ele falasse: olha, eu não tenho conhecimento do Pai, eu me coloco no mesmo patamar que vocês. Eu sou mentiroso igual a vocês, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia e se regozijou. Daí eles ficaram doidos mesmo, irmãos. Ele falou: mas você não tem nem 50 anos. Vocês não têm nem 50 anos. Como você fala que você conheceu Abraão? E Abraão, ele viu o seu dia. A palavra do Senhor, irmãos, quando ele fala que Abraão viu o dia de Cristo, ele está dizendo que quando Abraão recebeu o chamado de Deus, lá em Gênesis 12, ele ouviu a voz de Deus, ele creu, e Deus disse: ó, você vai sair do meio da sua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação, aleluia, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que isso acontecesse, veja que interessante, Abraão, ele estava numa família
cumpriria com o nascimento de Cristo. Então Jesus ele fala assim: olha, Abraão viu meu dia, porque Abraão creu. Abraão provou, louvado seja Deus, da providência de Deus. Os irmãos lembram quando Deus ele pede para Abraão Isaac, seu único filho? Abraão, por que ele não temeu oferecer o seu único filho? Porque lá em Hebreus ele diz assim, que ele confiava no Senhor e cria que o Senhor era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos. Aleluia! Por isso ele não temeu sacrificar o seu único filho. Quando Abraão estava para se cumprir aquilo que Deus lhe pediu, para sacrificar o seu filho, Deus proveu a Deus um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Daí nós vemos, irmãos, naquele carneiro a pessoa de Jesus Cristo, uma morte que substitui a outra, louvado seja Deus. A diferença que está em Cristo Jesus é que a morte dele, louvado seja Deus, nos dá vida. A morte dele, louvado seja Deus, ela nos traz esperança para uma vida eterna, louvado seja Deus. Perguntaram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e disse Abraão? Respondeu Jesus: em verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou, irmãos, é o nome em que Deus se identificou a Moisés, quando Deus chama Moisés. Moisés ele pergunta para o Senhor: e quando eu for lá libertar o povo? Eles não vão crer em mim. E quando eles perguntaram quem me enviou, ele disse: fala para eles que eu sou o que eu sou. Aleluia. Fala que o eu sou enviou você. Eu sou, eles tinham como a identificação de Deus. E agora Jesus ele fala assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma clara referência da pré-existência de Deus. Jesus estava dizendo: eu sou um com o Pai, eu sou um com Deus. Esse atributo só pertence a Deus. Esse texto é uma poderosa afirmação da divindade de Jesus. O tempo presente do verbo, o eu sou, indica um presente eterno de Deus. Mas como esse negócio de presente eterno? A Bíblia fala que no princípio Jesus estava com Deus antes da criação do mundo. Jesus estava com Deus quando Deus fez o homem. Jesus ele estava com Deus nos tempos de Abraão. Ele era com Deus nos tempos de Abraão. Ele é nos nossos dias. E Jesus ele é eternamente. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus é o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente. Eu sou. Deus, quando Deus ele fala assim para Moisés: eu sou o que sou, Deus estava dizendo para Moisés: eu vou me revelar ao meu povo através dos meus atos de salvação. Ele estava dizendo assim: eu sou,
que pegaram em pedras dentro da igreja. Será que muitas das vezes quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente não vem procurando motivos para julgar? Uma reflexão para nossas vidas. Nossa, será que aquele irmão canta mal, aquele irmão prega mal, aquele irmão até esses dias eu encontrei ele em tal lugar, estava numa situação terrível. Em vez de aceitar que Jesus ele é, eles preferiram apedrejar. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus se ocultou e saiu do templo. Quando a gente não recebe as palavras dele, a palavra do próprio Pai, ele diz assim: eu estou falando para vocês o que o meu Pai mandou falar. Quando nós não recebemos, quando nós simplesmente queremos julgar, queremos arrumar um pretexto para condenar, Jesus ele se oculta e se retira. É isso que nós queremos? Ou é melhor a gente reconhecer que realmente a gente precisa de Jesus? A gente precisa conhecer a verdade para essa verdade nos libertar. A gente precisa que o Filho do Homem nos liberte para a gente realmente ser livre. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Muitas das vezes a gente tenta se justificar. Eu sou escravo do meu vício. Eu não me firmo na igreja porque eu estou no meu erro. Muitas das vezes a gente tenta se justificar, a gente tenta arrumar uma barreira. Jesus ele quer quebrar a barreira. Ele quer simplesmente que a gente reconheça, nós somos pecadores, né? A gente não é descendência de Abraão porque a nossa obra não é igual a de Abraão. A gente não conhece a Deus porque a gente procura fazer o mal do nosso próximo. E a gente precisa realmente de Jesus. A gente precisa que Jesus se revele a nós. A primeira oração que eu quero fazer nessa noite, que está no cronograma que o pastor nos passou, é a oração pedindo maior revelação da pessoa de Jesus para as nossas vidas. Convido os irmãos a colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Nessa segunda oração, eu gostaria depois de estar convidando o pastor Carlos. A segunda oração é para que mais pessoas ao redor do mundo conheçam Jesus como Salvador. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor se revele cada dia mais às nossas vidas. Senhor, se revela, Senhor, no meio da sua igreja. Muitas das vezes, Senhor, nós nos enganamos a nós mesmos, nós tentamos justificar nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Mas se o Senhor nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Senhor Jesus, manifesta, Senhor, a sua igreja, se manifesta em nossas vidas. Dá-nos a conhecer um pouco mais de Ti, meu Deus. Oh Senhor, quem somos nós, Senhor, para ter um entendimento tão grande, Senhor, de quem é o Senhor como Deus. Se revela a nós, Senhor Jesus. Abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa mente para que a gente possa conhecer um pouco mais das Suas Escrituras, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, quando nós apanhamos em pedra, Senhor, quando nós somos mais julgadores do que reconhecedores do que nós precisamos de Ti. Manifesta, Senhor, a Sua presença no meio da Sua igreja. Nós te pedimos, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, o nosso mês de janeiro, Senhor. Abençoa, Senhor, essa campanha. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, que tem colocado um propósito no coração, Senhor, de vir, Senhor, a essa campanha e conhecer o grande solo, Pai. Abençoa, Senhor, a sua igreja. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Nós te pedimos, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é a nossa vida. Sem o Senhor, meu Deus, nós nada podemos fazer, Senhor. Continua conosco em nome de Jesus. Aleluia. Nosso pastor Carlos vai estar orando para que mais pessoas ao redor do mundo
Senhor, todas as pessoas, Senhor, ao redor do mundo, Senhor, venha a conhecer a Ti, Senhor, através desta palavra, através, Senhor, do grande eu sou, Pai. Estenda as Tuas mãos, abençoando, Senhor, a cada vida, Senhor, em cada lugar, Senhor, meu Deus, ó Pai, distante deste mundo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, os olhos do homem não podem ver, não podem alcançar, mas Tu, Senhor, neste momento, através da oração da Tua igreja, Senhor, a oração, Senhor, do povo, Senhor, ó Pai, que reconhece o quão grande Tu és, ó Pai, estenda a Tua mão, alcança aquelas vidas, Senhor, para que eles possam conhecer a Ti, Senhor, como Salvador, Senhor, como Libertador, meu Deus. Pai, eu venho agora, Senhor, juntamente com a Tua igreja, Senhor, nesta oração, Senhor, que está chegando até o trono, Senhor, da Tua graça, Pai. Estenda as Tuas mãos fortes e poderosas, meu Deus, para que, Senhor, Tu levanta, Senhor, Pai, homens, mulheres, Senhor, missionários, pastores, Senhor, para levar, Senhor, essa Tua palavra, meu Deus. Pai, eu quero agora, neste momento, Senhor, agradecer, meu Deus, de coração, Senhor, essa campanha que, Senhor, se inicia nesse dia de hoje, meu Deus. Pai, neste 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Pai, estenda as Tuas mãos, Senhor, e nós alcançamos, Senhor, a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa cura, a nossa libertação. É que te pedimos agora, Senhor, para que reconheça, Senhor, o mundo, Senhor, para que aquelas pessoas venham reconhecer a Ti como Teu Salvador. É que eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, e quero Te agradecer para a glória e honra do Teu nome santo e maravilhoso. E todos digam amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, amanhã a campanha continua, como os irmãos bem sabem. Serão 12 dias corridos, com exceção do domingo. Serão cultos mais curtos, tá bom? Para não tornar cansativo. Então amanhã continua, louvado seja Deus, a nossa campanha. E eu espero que você faça um propósito de Deus e não perca nenhum desses dias em nome de Jesus, amém? Vamos orar agradecendo a Deus e logo nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos, Senhor, prestar, Senhor, um culto a Ti, meu Deus. Senhor, abençoa, Senhor, essa campanha, que os nossos 12 meses do ano sejam abençoados, meu Deus, por Ti. Que o Senhor venha, Senhor, estar presente conosco, Senhor, os 365 dias desse ano. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, estar nos guardando, Senhor, nos livrando de todo mal. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Estenda assim suas mãos para cá. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco. E o mesmo Deus que nos trouxe também nos leve na paz do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Irmãos, está terminado em nome de Jesus, amém?